Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Michel Foucault. Quero trazer aqui para vocês um texto que há muito tempo não era publicado. Eu imagino que não haja, ou não houvesse ainda, melhor dizendo, uma tradução para o português. Então acabou de ser publicado uma palestra do Foucault chamado Alternativas à Prisão. Um texto relativamente longo. Na publicação brasileira vem junto com uma apresentação e também com entrevistas com dois especialistas no tema que Foucault analisa, e então eu vou precisar de alguns vídeos, de fazer uma sequência de vídeos para poder explorar toda a riqueza desse texto e aproveitar, claro, que ele é um texto provavelmente desconhecido aqui no nosso país. Alternativas à prisão. Então vamos lá, vamos lembrar que Foucault é um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984 e foi um especialista no debate sobre o poder, que envolvia, sobretudo nos anos 70, uma análise do sistema prisional. Alternativas à prisão é o nome então dessa publicação aqui no Brasil, é feita pela editora Vozes. Então o título, para ser mais preciso, é Alternativas, entre aspas, porque na verdade o Foucault não está propondo alternativas à prisão, mas o Foucault está analisando nos anos 70 o que seria o que era apresentado como alternativa ao sistema prisional, e ele era muito cético em relação a esse projeto. Dois pontos: um encontro com Jean-Paul Bourdieu e Sylvain Lafleur. É um texto traduzido agora em 2022. Então vamos lá, vamos contextualizar esse texto para que vocês saibam. É uma conferência de Michel Foucault em Montreal, publicado pela primeira vez em 1990 com o título Conferência de Michel Foucault sobre alternativas à prisão, pronunciada na Universidade de Montreal no dia 15 de março de 1976. E depois foi publicado, então, primeiramente na revista Actas, ou Acte. Esse texto não foi encartado nos Ditos Escritos, que é uma coletânea de textos dispersos de Foucault, e não apareceu em nenhum outro lugar. Por isso esse texto é um texto de difícil acesso e por isso então uma publicação avulsa entre nós. Eu só posso apresentar algumas questões nesse primeiro vídeo e depois então eu faço a sequência e analiso as demais questões. Mas a primeira questão apresentada pelo Foucault é necessário ser punido? Quer dizer, quando você está dizendo o seguinte, existe um sistema prisional e as pessoas estão dizendo, olha, o sistema prisional não funciona. Uma vez que o sistema prisional não funciona, nós devemos então criar formas alternativas para punir a pessoa. Ou seja, o pressuposto que está colocado pelos administradores do poder, vamos dizer assim, pelas instâncias estatais, as pessoas, quando cometem alguma infração, elas devem ser punidas. E a ideia do Foucault é necessário ser punido? Quer dizer, ele está perguntando. Então, vamos lá, vamos ao Foucault. Ele diz, alternativas, estou citando Foucault, literalmente, alternativas à prisão. Quando me falam sobre isso, tenho imediatamente uma reação infantil. Minha impressão é a de uma criança de 7 anos a quem se diz, veja, como vai ser punido? O que você prefere, ser chicoteado ou ficar sem sobremesa? Há uma ironia muito grande nessa frase do Foucault, que é já o texto, faz parte do texto da palestra que ele proferiu em Montreal, em meados dos anos 70, que a gente sabe que em meados dos anos 70 Foucault estava voltado para uma análise do sistema prisional. Foi de meados dos anos 70 que saiu o livro conhecido como Vigiar e Punir. Há uma outra entrevista conhecida também, ao Roger Paul Droit,
em que ele fala sobre o sistema prisional, e vem então agora essa palestra complementar esse conjunto de informações que a gente já tinha das análises de Foucault ao sistema prisional. Então ele diz assim, existe aqui uma coisa curiosa. Qual é? Mesmo nessa frase, que é claro, uma brincadeira do Foucault, ele está dizendo o seguinte: se você chega para uma criança e pergunta para ela como você gostaria de ser punido, né? Isso é muito estranho, porque ao mesmo tempo que soa uma coisa humanitária ou uma coisa que leva em consideração a visão do próprio sujeito que vai ser punido, ainda assim é uma coisa completamente sem sentido, né? É como você perguntar, aí vem a comparação do Foucault, é como você perguntar para uma criança se ela prefere ser chicoteada ou ficar sem sobremesa, né? Claro que em termos de violência há uma diferença entre ser chicoteado e ficar sem sobremesa, mas para uma criança que eventualmente seja apaixonada por sobremesa, ela pode ter dificuldade de escolher entre uma coisa e outra, né? E é exatamente isso que vai aparecer ao longo da palestra do Foucault. Quando se fala de alternativas ao sistema prisional, ele vai dizer, uma das coisas que vai ser feita é que o sujeito possa participar, né, que a sociedade possa participar da escolha das formas de punição. Mas essa sociedade que eventualmente escolhe como vai ser punido, ela está na situação de uma criança, né, que tem que escolher entre ser chicoteada e ficar sem sobremesa. Talvez uma criança muito comilona preferisse ser chicoteada e comer a sobremesa, né? Talvez uma criança que não fosse muito fã de sobremesa, talvez então ficaria sem sobremesa e, claro, ele não aceitaria ser chicoteado. Mas isso é um falso dilema, a verdade é essa, né? Isso é um falso dilema, né? Eu acho que a questão filosófica colocada pelo Foucault, e é importante que a gente tenha em mente isso, Foucault é um filósofo e isso é uma questão filosófica, é necessário ser punido, né? Porque o debate todo envolve alternativas à prisão, e o que o Foucault está dizendo é, antes de discutir alternativas à prisão, a gente tem que discutir se queremos ou se achamos que é necessário ser punido. E depois ele diz ainda, essa coisa que é a punição e que durante séculos, talvez milênios, pareceu quase evidente à civilização ocidental, será que essa noção mesmo de punição lhes parece agora tão evidente assim? O que significa ser punido? É realmente preciso ser punido? Né? Então, talvez as pessoas, olhando essa frase, esse parágrafo, talvez elas possam se perguntar se isso de fato é uma questão filosófica, né? Mas eu respondo, toda questão é uma questão filosófica, quer dizer, faz parte da filosofia indagar o porquê das coisas, indagar porque algo está sendo afirmado, indagar porque algo está sendo posto, está sendo colocado, né? E vamos lembrar que o Foucault faz parte de uma linhagem de filósofos que se preocupam com questões práticas, né? E talvez a gente deva ou possa concordar que discutir se nós vamos ou não ser punidos, se merecemos ou não ser punidos, ou se a punição é algo legítimo, é uma questão extremamente prática, extremamente importante. E vamos lembrar que a gente vive no nosso país, né, talvez nas últimas 2 décadas, ou na última década, a gente viva uma defesa, vamos dizer assim, quase massiva, né, assim, uma ideia generalizada entre nós, de que nós devemos punir, né? Que há pessoas que devem ser punidas, né? Isso é chamado muitas vezes de punitivismo. Há um punitivismo disseminado entre nós no Brasil contemporâneo, certo? Né? Claro, a gente vai discutir isso mais pra frente. É claro que as pessoas sempre querem que o outro seja punido, elas nunca estão defendendo que elas sejam punidas. Elas estão sempre defendendo que os outros sejam punidos exemplarmente, né? Quando se trata de eu ser punido, eu sempre vou defender que eu não mereço ser punido, que a punição é uma coisa totalmente irrelevante. Mas quando o outro vai ser punido, então, aí as pessoas vêm de maneira muito agressiva e feroz defender punições severas, punições exemplares. E me parece que a questão é, se eu acho que eu não devo ser punido, ou se eu tenho todos os recursos materiais para poder me livrar de qualquer punição, qual é o sentido de eu defender que o outro seja então
punido, né? Quer dizer, eu acho que o mínimo que se deve exigir de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas é que elas sejam coerentes, né? Quer dizer, se a punição é uma coisa legítima, ela deve ser legítima para todas as pessoas. Se ela não é legítima, ela não deve ser legítima para ninguém, né? O que a gente não pode é defender a punição do outro e defender que a gente não seja punido, ou utilizar todos os recursos que nós temos para que não sejamos punidos de forma alguma. Então, essa questão inicial do Foucault, aparentemente uma questão muito simples, ela é uma questão muito importante, uma questão muito relevante, né? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas que estão nas redes sociais, que estão em todos os ambientes, dizendo: olha, é necessário punir fulano, é necessário punir os políticos, é necessário punir os bandidos. Tá, é uma questão legítima. A questão apenas o outro deve ser punido, né? É assim, isso faz sentido fazer essa defesa tão acirrada, né? Lembrando que o Foucault não era contra o sistema prisional, né? Mas ele, como um bom filósofo, estava sempre questionando o que é que se fazia, que uso que se fazia do sistema prisional e o uso que se fazia do próprio discurso punitivista, né? Muito bem, uma outra questão que vai aparecer aqui, inicial também, uma questão inicial que o Foucault coloca as alternativas, ou o que se chama de alternativas à prisão, tem funcionado, né? Essas coisas funcionam? Então ele diz assim, a autopunição, como princípio da correção, né? Quer dizer, no sentido de que o sujeito participa da pena, o sujeito, ou seja, indivíduo, seja um sujeito coletivo, né? Ou seja, uma coletividade, ele participa da sua pena, no sentido de que ele pode escolher a pena, ele pode concordar com a pena, ele pode opinar, né? Por uma pena alternativa. Então, a punição como princípio da correção, a autopunição, a família como agente de correção, né? Então, vamos tirar o sujeito do sistema prisional, vamos colocá-lo na família e vamos designar, né, o Foucault, é isso que o Foucault está dizendo, vamos designar a estrutura familiar como responsável pela punição desse sujeito, como responsável por aplicar a pena ou como fiscalizar a pena. E como agente da legalidade, a família como agente da legalidade, né? O trabalho como instrumento essencial da penalidade. Ele está destacando então 3 aspectos que têm funcionado, vamos dizer assim, como alternativas à prisão. A autopunição, o sujeito escolher penas alternativas para si, ou participar junto com autoridades de uma pena que ele considera adequada para si. A participação da família, seja na punição, seja como agente de legalidade, e o trabalho, a atividade como trabalho como instrumento da penalidade, né? Então, essas têm sido, segundo Foucault, de meados dos anos 60, né? Essas eram as alternativas que eram utilizadas. E ele diz, esses 3 importantes mecanismos que caracterizam o funcionamento da prisão ao longo do século XIX, vocês podem vê-los funcionando agora, ainda e mais do que nunca, nos estabelecimentos alternativos, ditos alternativos à prisão. Está dizendo, isso é uma estratégia criada no século XIX, e essa é uma estratégia que estava, né, no caso do Foucault, estava sendo utilizada no século XX como alternativa ao sistema prisional, né? E o Foucault diz, isso não tem funcionado, ele vai dizer ao longo, né? Não funcionou no século XIX, não está funcionando no século XX. Então, isso que se chama de alternativa à prisão deve ter algum outro sentido diferente, e é isso que o Foucault vai discutir então na sequência. E a gente vai então, no próximo vídeo, poder ir esmiuçando essas questões. De qualquer forma, função da filosofia, e Foucault, lembrando sempre, é um filósofo, é fundamental questionar, né? E a gente traz então aqui 2 questionamentos iniciais do Foucault. Primeiro, é necessário ser punido? Segundo, alternativas de punição têm funcionado? Elas funcionaram historicamente? E é claro,
que aparentemente ele diz, olha, perguntar para um sujeito ou para uma coletividade como ela quer ser punida é uma questão que chega a soar engraçada. É como perguntar para uma criança se ela quer ser punida da forma A ou da forma B, ou a própria história tem mostrado que as alternativas ao sistema prisional não funcionam, né? Não tem funcionado, e ele, claro, não acreditava que todo esse debate sobre alternativas à punição, né, ou ao sistema prisional, né, iriam funcionar. Tá bom? Então, tem muito mais aí, a gente vai falar ainda de algumas outras coisas muito interessantes na sequência dos vídeos que virão ainda sobre Foucault, apresentando alternativas, analisando as alternativas, criticando as alternativas ao sistema prisional. Eu espero que a gente se encontre aí nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!